eu calculo que, pelas pesquisas de organizações judaicas, que 80, 93, 95% dos judeus no mundo se identificam de alguma forma com Israel. Culturalmente, têm uma relação, conhecem pessoas lá, se preocupam, se importam, apoiam que Israel continue existindo. Isso significa que elas são sionistas, de alguma forma. 4%, 5% se identificam como anti-sionistas, no sentido, eu sou contra que Israel continue existindo. Por mim, desmantela tudo. Aquelas pessoas que estão lá não serviram cidadãos de segunda classe, eu vou embora. Lembrando, tá? A maior parte desses 5%, 4% são religiosos ultra-ortodoxos de 2 linhas específicas ou 3 linhas específicas, que os ortodoxos judeus, eles têm, acho que são mais de 18, 19 linhas distintas e são bem diferentes uns dos outros. Então tem algumas linhas, os que mais a gente vê aparecendo nos protestos, que eles são usados para, sabe, como posters daqueles que falam, tá vendo eles? Esses são judeus verdadeiros e tal. Assim, são 5 mil pessoas no mundo inteiro. Os judeus são 16 milhões, 15 milhões, são 5 mil pessoas. Chama uma linha chamada Naturei Karta. Eles são doentes, eles são altamente rejeitados por qualquer grupo religioso ortodoxo clássico e tradicional do judaísmo. E desses que protestam são 500, 400. Então você vê nas fotos, são sempre as mesmas pessoas. Eles estão lá em Washington, vão para Toronto, vão para Nova York, vão para Boston. É sempre as mesmas pessoas. E, de novo, eles são contra que Israel exista como Estado, porque a sua interpretação religiosa é que Israel só pode existir através de uma ação divina. Quando o Messias vier, não voltar, porque ele não veio, de acordo com o judaísmo, vier. Só. Essa é a interpretação deles. Então, eles não têm uma demanda nacional política. A única demanda deles, ela é religiosa. A vida deles inteira está norteada do momento que eles vão dormir, do momento que eles acordam, ao momento que eles vão dormir, em uma necessidade existencial religiosa. 100% religiosa. Nada, mais nada é importante. Nem o trabalho, tudo é voltado para a religião. O que eles comem, o que eles respiram, com o que eles casam, os filhos, a educação, a escola, tudo é voltado para a religião. Nada é voltado para a sociedade, para a política, para o mundo, para as artes, para nada. Eles vivem única e exclusivamente nessa bolha. E nisso eles acham que, então, os estados não importa, o estado para os judeus não importa, é tudo religião. Isso é uma forma bastante limitante de viver a vida. Vamos dizer assim. Com certeza. E a maioria dos religiosos judeus não vivem assim. Então são 5 mil pessoas. Mas são usados por muitos. E você tem, obviamente, judeus não religiosos, extrema esquerda, radicais, muito assimilados, que provavelmente são pessoas que são judeus porque vieram de família judia, mas não praticam, não fazem nada, eventualmente não passaram por escola judaica, não praticam as festas judaicas e falam que são judeus, têm sobrenome judeu, mas assim, de judaísmo, não sei o quanto eles se conhecem ou estudam, e se consideram antisionistas. Mas se você for pegar agora em comunidades judaicas, você tem que fazer um esforço para achar eles. Enquanto você tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que apoiam Israel e estão aí, né, sofrendo o antissemitismo que veio com a guerra em relação ao Hamas. Então, as pessoas usarem esses pseudo-representantes dizendo esses são os judeus, é a mesma coisa que a gente pegar agora... não quero fazer essa comparação, mas você precisa pegar outras minorias que sofrem preconceito, e aí você pegar uma pessoa ou 2 pessoas desta minoria que diz que não tem preconceito e que, na verdade, é preconceituosa com a própria minoria que ela vem, e dizer, tá vendo? É tudo mentira o que a maioria de 98% está falando, e, na verdade, o que essa minoria de 2% está falando é eles que têm razão, porque serve a minha narrativa, então eu vou pegar ele e vou levar ele lá em cima. Entendi.
Tá. O Gustavo Henrique mandou aqui uma pergunta de um pouco. A gente, na real, já falou disso, que é: André, é claro que o grupo lá é terrorista, mas e o cerco para impedir a chegada de comida e ajuda humanitária? Impedir a saída de civis? Prender missionários? Vale tudo isso? Aqui em missionários, acho que ele está falando da flotilha da liberdade lá, ou qualquer coisa assim. Ah, não. Bom, vamos lá. Prender. Bom. Repete as. Tá. Mas e o cerco para impedir a chegada de comida, ajuda humanitária? Cerco de ajuda humanitária, de novo, foi o que a gente falou. Ficou 2 meses fechado, tinha muito estoque de comida lá dentro. Quando começou a ficar cada vez uma situação mais crítica, o Hamas não voltava para as mesmas negociações. Israel criou com os Estados Unidos um mecanismo para não deixar o Hamas tocar na ajuda humanitária e voltou a entrar a ajuda humanitária e continua entrando a ajuda humanitária. Eles entregam refeições, milhares de refeições todos os dias. Milhões. Então isso já resolveu, graças a Deus. E impedir a saída de civis e prender missionários? Não, civis saíram em vários momentos ao longo da guerra, com autorização. Saiu pessoas com passaporte, saiu diversas vezes civis. Eu não sei exatamente quantos civis saíram, mas saíram. Pelo Egito, porque você não vai deixar entrar em Israel. Está em guerra com a região. Não faz sentido. Os ucranianos não vão fugir para a Rússia, entendeu? Franceses não fugiram para a Alemanha durante a Segunda Guerra, não é... em relação ao que ele está falando da flotilha, isso não é... Primeiro, não são missionários. Quem quer mandar ajuda humanitária para Gaza, manda ajuda humanitária para Gaza pelas formas que é para mandar ajuda humanitária em uma zona de guerra, de acordo com as leis de trânsito marítimo e pela lei internacional. Os Emirados Árabes e uma série de países árabes estão mandando ajuda humanitária para Gaza, inclusive países que não têm relação com Israel. Essa ajuda está chegando nos palestinos. Se você quer ser fanfarrão e tirar foto com a Greta em barco, que tem 10 quilos de ajuda humanitária para... Vamos lá, né? Se essas pessoas achassem que Israel ia matar elas, você acha que elas iriam para lá? Se essas pessoas achavam que Israel ia permitir que elas entrassem numa zona de guerra, numa zona que está bloqueada desde 2007, e de novo, com respaldo do relatório Palmer de 2011 das Nações Unidas, que diz que o bloqueio marítimo ele é legítimo se você tem um poder beligerante dentro de uma região que está atacando outra região. Não é a primeira vez que existem bloqueios marítimos. Você tem uma região que está atacando outra região. Se os Hamas tivesse sido eleito e não tivesse atacado Israel, não ia ter bloqueio marítimo. Não tinha antes. Entendeu? Então vamos lá. Eles estão indo a caminho em águas internacionais e eles recebem uma ordem: desviem da rota porque vocês estão entrando numa zona militar fechada. E eles falassem: ok, vamos desviar da rota. Eles desviassem, eles não seriam parados. Ok, queremos levar ajuda humanitária para Gaza. Ok, vocês podem atracar em Ashdod e deixar a ajuda humanitária com a gente, tá bom? Não queremos. Se você nega o pedido da Marinha, a Marinha vai interceptar você. Eles interceptam, levam eles para o porto. Eles passam a estar dentro de Israel de forma irregular, porque eles entraram de forma irregular, apesar de terem sido rebocados. Aí entra a lei de 51, de você estar no país de forma irregular, e você vai ser deportado por estar de forma irregular. Se você não, aí você assina que você está de forma irregular. Se você nega que a assinatura, você vai para um juiz. Foi isso que aconteceu com aqueles que rejeitaram assinar. Esse processo demorou 48 horas. E aí aí o juiz deporta, porque quem faz isso não é o exército, não é o serviço secreto, é o sistema judicial civil. Entendi. E demora um tempo pequeno. Entendi. Tenta fazer isso em outro país, ver se vai demorar 2 dias. Vai demorar 2 meses. Você vai ficar preso 2 meses, não 2 dias. Se você entrar ilegal ou se você estiver ilegal em um país. Então isso, de novo, isso é uma tentativa. E assim, a pessoa fala... Tem gente que fala assim, fomos sequestrados. Eu nunca vi pessoas que foram sequestradas fazerem o possível para ficar mais tempo no cativeiro. Vocês receberam a opção de assinar um documento e ir embora e você fala, não vou assinar, quero ficar mais 2 dias. Igor, tá muito fácil. Não precisa ser um grande especialista e nem ser pró-Israel ou pró-Palestino para entender o circo que tentaram montar. Entendi.